Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos, amém? Querido, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 43. Atos, capítulo 2, versículo 43. Amém? Nós teremos ainda ao final da mensagem tempo de assembleia, mas agora vamos receber a palavra do Senhor. Queríamos mandar também um abraço a todos que estão conosco através do YouTube, nossos irmãos, lembrando da nossa irmã Rose, que se recupera de uma cirurgia, mas graças a Deus o Senhor tem operado na vida dela e tem sido uma recuperação abençoada, e em breve ela estará aqui conosco, em nome de Jesus, amém? Atos 2, 43, diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Aleluia. Diga: a igreja de Jesus precisa viver o propósito eterno de Deus. Diz para a pessoa que está do seu lado: você precisa viver o propósito eterno de Deus. Queridos, nós acabamos de ler a respeito de uma igreja, Ronaldinho, que vivia o propósito eterno de Deus, Jamilton, todos os dias. E nós queremos falar a respeito disso. O Senhor tem falado muito conosco. Nós temos estudado a respeito disso. Hoje à noite vai ser uma noite gloriosa, amém? Onde os nossos irmãos que têm aprendido e absorvido a respeito da visão de Deus para a igreja dele, a respeito do novo tempo que Deus tem liberado sobre a igreja, esses irmãos vão apresentar em forma de arte, com um coral, teatro, dança, o que mais tem? Música, louvor, aquilo que eles têm aprendido e vão liberar hoje aqui. Agora de manhã eu quero falar sobre o propósito eterno de Deus, que muitos já têm aprendido. Nós ouvimos aqui quarta-feira através do irmão Ronaldo, que aliás trouxe uma palavra abençoada, amém? Quantos estavam aqui quarta-feira? Quem foi abençoado aqui quarta-feira, diga amém. Glória a Deus. E ele citou isso, o propósito eterno de Deus. E qual é o propósito eterno de Deus? Diga comigo: uma família, diga mais alto, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória do Pai. Esse é o propósito eterno de Deus, é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. O que aconteceu? Irmãos, antes de existir qualquer coisa, antes da terra ser criada, antes das galáxias, antes de tudo ser criado, existia na eternidade, e sempre existiu e sempre existirá, porque esse é o conceito de eterno, aquilo que nunca foi criado, aquilo que sempre existiu e aquilo que sempre existirá. E isso se atribui ao nosso Deus, que se manifesta de forma triuna ou trina,
com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, antes de existir qualquer coisa, existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e entre eles existia e existe um relacionamento tão profundo, tão forte, tão inexplicável, que mesmo sendo três em propósito, em manifestação, eles podem se resumir em um só. Tamanho o relacionamento íntimo, profundo, verdadeiro e inesgotável que existe entre eles. E houve um tempo onde, na eternidade, Deus, o Pai, entendeu que precisava estender esse relacionamento. Então Ele diz: vamos criar um ser que pareça conosco, semelhante a nós, e que possa se relacionar conosco. E Deus cria o homem. Não só o homem no sentido de humanidade, Ele cria a figura do homem, o macho, e a sua esposa, a mulher, criando assim e estabelecendo, apresentando um ao outro e dizendo para eles: agora multipliquem-se e encham a terra. Ou seja, aquilo que existia em mim, Deus, eu estendi para o homem e para a mulher, e eu disse a ele: estenda, ampliem esse ciclo de relacionamento, aumentem os povos, tenham filhos, encham a terra, estendam e aumentem a família. Por isso que quando nós olhamos para a igreja, nós precisamos ver, em primeiro lugar, uma família. Isso precisa ser muito profundo entre nós. Por muito tempo a igreja era tida como um hospital. A igreja é um hospital. Irmãos, eu até entendo que aqui seja um lugar de tratamento, e é verdade, nós somos tratados. Até mesmo quando as coisas não erradas, nós somos tratados. Mas nós não podemos esquecer que o propósito de Deus com a igreja não é ter um hospital na terra, e sim ter uma família. E na família nós somos tratados, e na família nós somos curados, e na família nós somos aperfeiçoados. Então o propósito eterno de Deus é ter uma família. Como eu disse, Deus estendeu o relacionamento, criou o homem, mas o homem pisou na bola. O homem pecou. O homem perdeu o propósito. Porém, assim como por um homem o pecado entrou na humanidade, o primeiro Adão, por um homem o pecado foi esmagado por meio de Jesus Cristo, o segundo Adão. Ou seja, aquele modelo, aquela matriz falhou. E uma matriz é um modelo perfeito que vai se estendendo, vai se multiplicando. Aquela falhou. Então o próprio Deus encarna. Se aquela primeira matriz falhou, agora eu estou enviando uma matriz perfeita, pura, que jamais falhará. Agora a família vai se estender e vai viver de tal forma tão unida que não será vista apenas como pessoas que se juntam, mas sim serão vistas como um só corpo, cujo cabeça agora é a matriz perfeita, Jesus, e por meio dele essa família será aperfeiçoada, treinada, purificada e enviada. Então hoje nós somos a igreja de Jesus, o seu corpo. E
E precisamos viver de tal forma em unidade que possamos ser uma só família. Irmãos, se você olhar para a sua família, você vai ver que tem muita imperfeição. Você vai ver que tem gente lá que você não sabe por que ele é daquela maneira. Sabe, quando Deus cria família, Ele cria ali um protótipo, um modelo, para que ali naquela pequena célula, aquele protótipo, as pessoas sejam aperfeiçoadas até com as imperfeições umas das outras. Por isso que a igreja não é perfeita, e não existe família perfeita, não existe igreja perfeita. O que existe é pessoas que se unem para cumprir um propósito, e cumprir esse propósito às vezes quer dizer lidar com a imperfeição do outro, para que eu seja aperfeiçoado e possa também de alguma forma aperfeiçoá-lo. Então o propósito eterno de Deus, em primeiro lugar, é ter uma família. João 17:23 diz: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes e que amastes a eles, assim como me amastes a mim. Para que eles sejam perfeitos em unidade. Isso quer dizer que eu não posso abrir mão de você por causa da sua imperfeição. Fala quem está do seu lado: eu não posso abrir mão de você porque você não é perfeito. Junto com você serei aperfeiçoado. Aleluia. E vamos colher os frutos dessa unidade. Eu falei aqui uma vez que nós não podemos ser como um saco de batatas, porque um saco de batatas está todo mundo separado. Nós precisamos ser como um purê de batata. E agora eu já estou entendendo que a gente não deve pensar apenas em ser um purê de batata, mas precisamos ser uma salada de frutas. Quem gosta de salada de fruta? Irmão, você dá uma colherada na salada de fruta, você até consegue alguma coisa. Tem manga aqui, tem banana, tem mamão, algumas coisas são mais fortes, né? Tem laranja, tem morango, tem kiwi. Tem kiwi, cadê o kiwi? Olha, são sabores diferentes, certo? Mas olha para mim, quando você une em um só propósito, os sabores diferentes, eles se tornam maravilhosos. Por quê? Porque a laranja azeda vai encontrar com a manga doce. Porque o kiwi azedo vai encontrar com o mamão docinho. E ali você não vai sentir aquela coisa azeda, aquela coisa amarga. Quando você começa a sentir o azedo e o amargo, vem o doce e cobre. Sabe, irmãos, isso é ser uma família. Quando um dos membros dessa família, quando um dos membros desse corpo, ele começa a ficar azedinho às vezes, ou começa a ficar amargo, ele precisa se encontrar com aquele que já passou do azedume e agora vive um estágio doce, para que esse doce encontre com o azedo e transforme o sabor dele em algo que cumpra o propósito de Deus. Querido, você está um pouquinho azedo? Se junta com alguém que está mais doce. Você está um pouquinho amargo, se junta com alguém que está mais suave. Porque pode ter certeza que essa pessoa que está mais suave, mais doce hoje, um dia ela esteve também azeda e amarga. Todos nós passamos pelos processos.
Não existe ninguém aqui que seja melhor do que alguém. Nós somos farinha do mesmo saco. Ou seja, nós viemos da mesma matriz. Existem pessoas sim que já passaram por alguns processos, e no caminho eles encontraram um estágio de maior maturidade. Mas isso não o faz melhor do que o outro. Isso o faz sim habilitado a lidar com as questões do outro que ainda não passou por certos processos. Irmãos, a família quando cresce, ela exige de nós duas coisas: disponibilidade e custo. Quando eu era solteiro, eu lidava com os meus momentos de tristeza clamando ao Senhor, pedindo a Deus misericórdia. Mas para me dar um pouco de alegria, de alívio, quando eu era solteiro, eu ia na sorveteria, comprava um pote de sorvete de 2 litros, ia no supermercado e comprava um pote de Nutella do grande, esperava meus pais dormirem, ou ia para o meu quarto, pegava aquele pote de sorvete, abria a tampa, pegava Nutella, derramava por cima e ia tomando. Quando acabava a camada de Nutella, eu derramava outra camada e ia tomando. E já houve vezes que faltou um pouquinho para eu tomar um pote de 2 litros de uma vez só. Podia gastar meu dinheiro com aquilo sem me preocupar em água, luz, telefone, compras do mês. Aí um dia eu casei. Eu ia falar uma piada aqui, mas eu vou deixar para lá, senão minha mulher está aqui hoje, se ela não tivesse contado. Que diz que quando o homem está sossegado demais, ele casa, né? Aí eu casei. Irmão, primeira compra que eu fui fazer com minha mulher para nossa casa, eu peguei o carrinho e fui direto para a área da Elma Chips. Ela não viu, quando ela olhou o carrinho, não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha farinha, mas tinha Ruffles, tinha baconzitos, tinha fandangos, tinha que você pensar. E ela falou: tá, e a gente vai almoçar isso aqui vai ser o jantar, pode voltar com esse carrinho e vamos refazer. Por quê? Porque a família aumentou, então requer mais custo. Tem mais custo, e com coisas mais necessárias e essenciais. Então tudo bem, nós fomos lá, fizemos a compra, e eu fui entendendo isso. Aí chegou um dia que a esposa falou assim: agora eu quero ter um filho, está na hora da gente ter um filho. Amém. E fomos lá ter um filho. Irmão, a família agora iria fazer o quê? Crescer, aumentar. Vocês não sabem, quem não tem filho, que quando o filho chega, você precisa estar disponível para ele o tempo todo. E vai aumentar o seu custo. Agora, se eu tiver que comprar uma camisa para mim e Benjamin precisar de fralda, minha camisa fica para depois, eu tenho que comprar a fralda. Vocês entendem? E aí olhou, minha esposa falou: agora nós vamos montar o quarto do bebê. Eu falei: precisa. Precisa montar. E aí na loja via uma coisa, via outra, precisa de guarda-roupa. Eu falei: meu Deus, é verdade, ele também vai ter roupa, vai precisar de guarda-roupa. Irmão, a família aumenta o custo e aumenta a necessidade de estar disponível. O que eu quero dizer com isso para você, igreja? Que essa família aqui está aumentando. Mas
aumentando requer de você e de mim um preço mais alto. Vai custar mais e requer de nós mais disponibilidade. Amém? Está disposto a pagar o preço? Mas eu vou te dizer uma coisa: não tem preço que pague a satisfação e a alegria de ver a família aumentando. Porque hoje, quando eu olho para Benjamin e vejo ele sorrindo desse jeito que vocês veem, vejo ele dando tchau, vejo ele fazendo uma coisa ou outra, vejo ele agora tentando andar. Ontem à noite ele estava tentando fugir de mim, engatinhando, e ele tinha hora que ficava agoniado, que ele fazia as mãos e as pernas e não saía do lugar, de agonia. Irmãos, eu não olho para o meu filho e vejo um extrato de banco. Eu não vejo. Eu sei que me custou um bocado de dinheiro até hoje, tudo que nós fizemos com ele. Eu não sei quanto. E vendo ele do jeito que está, olha para mim, não me interessa. Eu daria o dobro, eu daria o triplo, eu daria até a minha vida, se fosse necessário, para ver o meu filho crescer. Preste atenção, igreja, o custo vai ser um pouco mais alto, mas quando você olhar e ver os bebês chegando aqui, e os ver crescer, e os ver entrar nos ministérios, e os ver tornar-se evangelistas, pastores, missionários, mestres, você vai olhar e falar: meu Deus, aquele menino me custou tempo, aquele menino custou disponibilidade da minha vida, mas olha como valeu a pena, ele cresceu. Olha, aquele casamento estava destruído, as pessoas estavam separando, a mulher estava saindo de casa, me custou tempo, horas, madrugadas de oração, madrugadas de aconselhamento, mas agora eu estou vendo o casal reunido, reatado. Isso é uma família. Cumprir o propósito eterno. Foi para isso que você nasceu. E você só encontra satisfação quando você se alinha com os propósitos de Deus. Enquanto você vive só para você mesmo, enquanto você vive só para os seus propósitos, você não encontra satisfação. Você procura para todo lado, você procura de todo jeito, mas fica faltando algo. O que é que falta? Se alinhar ao propósito eterno de Deus. Ter uma família. Uma família, essa é nossa essência, ser uma família, amém? Diz a pessoa que está do seu lado: eu preciso olhar para você e ver uma família. Nós dissemos isso aqui na escola de líderes. Assim, olha, aqui no nosso meio, nós precisamos encontrar solução para tudo ou quase tudo. Que eu estou precisando de alguém para minha casa para me ajudar, porque eu vou botar um portão, vou botar um telhado. Tem gente aqui que pode ajudar. A Leone botou um telhado e o telhado não caiu, graças a Deus, aleluia. Na casa de um dos irmãos, está lá direitinho. Preciso de alguém para ajeitar uma parte elétrica. Se for chamar Lucas, me chama para ir supervisionar, porque ele fez um trabalho lá em casa que eu tive que corrigir o trabalho dele. Irmão, que satisfação. Lucas fez um negócio lá no chuveiro da minha casa, estava pegando fogo, Eduardo. Depois de um tempo voltou a pegar fogo. E aí minha esposa falou: meu Deus, eu achei que o Lucas tinha consertado. Eu falei: deixa comigo, amor, eu vou resolver, eu já sei o que é. Ajeitei, botei no lugar. Minha mulher não estava tomando banho quente por causa disso. Minha mulher tomou um banho bem quentinho e veio para mim, me abraçou, me deu um beijo, falou: meu amor, ter você em casa é melhor do que ter um engenheiro. Então você encontra, na escola de líder eu não falei uma coisa que eu vou falar aqui para ficar registrado, todo mundo saber. Você quer comprar um bolo de aniversário? Você tem que conhecer a Brini Cakes, irmãos. Está aqui, irmã Sabrina. É a irmã Sabrina da nossa igreja.
Comi um bolo esses dias que eu falei, meu Deus, eu só comia bolo que ficava na geladeira, né, para não estragar, aquela coisa toda. Eu pegava, comia aquela fatia gelada. Muita gente fala assim, o bolo do outro dia é melhor. Irmão, se você acha que isso aqui é melhor, o bolo do outro dia, você pega o bolo do outro dia e bota no micro-ondas, você vai ver que você não para de comer. Bom, vamos parar de falar de comida, vamos em frente. Nós temos aqui uma família, eu preciso encontrar, tem arquiteto aqui, tem engenheiro, tem tudo aqui. Então a gente precisa encontrar família. A primeira pessoa que eu tenho que procurar, não é que eu vou contratar ele, irmão. É que se eu quero fazer alguma coisa, eu preciso de algo na minha vida. Primeiro, eu tenho um irmão da minha igreja que é dessa área. Eu preciso ir lá fora, mas tem alguém aqui que pode me dar uma luz. Amém? Encontrar uma família. Não pode vir para cá domingo de manhã, domingo de noite, acabou, saiu daqui, tchau e bênção. Quando encontro com o irmão no Hortifruti, esse dia eu encontrei com o irmão no Hortifruti. Esse dia não faz tempo, encontrei com o irmão no Hortifruti. Estava no caixa, saiu do caixa, e depois estava um pouco atrás. A pessoa saiu do caixa, virou para mim e falou, ô pastor. Eu falei, puxa, se eu soubesse que você estava aí, eu te dava a minha compra para você passar para mim e pagar. Nós somos uma família. Então, irmãos, é isso. Você tem que olhar nos olhos do seu irmão, na rua, em qualquer lugar. Olha, esse aqui é o meu irmão, é minha família. E não tem esse negócio de ficar constrangido, de incomodar. É o meu irmão, é minha família. Você não bate na porta do quarto da sua mãe, do seu pai e pensa se vai incomodar ou não antes de bater. Você vai lá e bate, porque você tem liberdade, porque é sua família. Aqui precisamos viver como uma família. Vamos em frente. Nossa essência é ser uma família. Nós temos uma missão. No propósito eterno nós encontramos também uma missão. Uma família de muitos filhos. Esse é o propósito eterno. Uma família de muitos filhos. Mas quando nós falamos de muitos filhos, inclui cada um de nós gerar os novos filhos, trazer os novos filhos. Versículo 47 do capítulo 2 de Atos que nós lemos diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Eles não paravam de cumprir o propósito, eles continuavam vivendo em família, eles continuavam pregando o evangelho para todo canto. Pregavam em casa, na rua, na praça, no templo, onde eles iam, eles pregavam o evangelho, e as pessoas iam ouvindo, e o Espírito Santo fazia a obra e acrescentava aquelas pessoas à família. Hoje nós vamos receber 4 novos irmãos para a nossa família. Amém? Irmãos que vieram de outra cidade, ou irmãos que são daqui da nossa cidade também, mas entenderam que agora querem realmente tornar-se parte, já são, mas oficialmente vão se tornar parte da nossa família. Quem trouxe eles para cá? Não fui eu. Quem trouxe eles para cá? O Espírito Santo acrescenta. O Espírito Santo conduziu. Nós vimos que 2 semanas atrás, eu acho, veio um rapaz aqui, e eu estava conversando com uma pessoa aqui no final do culto, uma dessas pessoas que conversa muito. E aí o irmão chegou perto, um rapaz chegou perto e ficou ali parado, esperando. E eu nunca tinha visto esse rapaz. Ele ficou ali parado com o celular na mão, e eu conversando e olhando, vendo na minha... que de rabo de olho eu estou vendo ele. Até que eu pedi licença, eu falei assim: você quer falar comigo? Ele falou: quero. Eu terminei a conversa com o irmão e fui conversar com ele. Nunca tinha visto. Ele se apresentou, falou o nome e tal. Ele falou: eu estava ouvindo um louvor em casa, ouvindo uma música em casa, alguma coisa me tocou para eu vir aqui, e agora eu quero ficar aqui e queria saber o que faz. E cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. O que você precisa se preocupar em cumprir, meu irmão? Cumprir o propósito eterno de Deus. Quem vai fazer a família crescer é Ele. Quem vai acrescentar é Ele. O que você não pode fugir é da sua missão.
de pregar com a sua vida, pregar com as palavras que tem ouvido e recebido, liberar essas palavras, e aí o Senhor vai acrescentar aqueles que o Espírito Santo entender na hora e no momento que ele souber, que ele achar que é o momento e a hora propício para isso. Mas nós, enquanto família, vamos continuar orando. Senhor, nós queremos mais. Senhor, manda mais. Senhor, nós queremos continuar pregando. Nós entendemos que essa é a nossa missão. Jesus olha para os campos, olha para os discípulos e vira para os discípulos e fala: verdadeiramente a seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. O Senhor precisa olhar para Piba e Quissamã e olhar para Piba e Quissamã e não ver uma família encostada e uma família preguiçosa. Ele precisa olhar para Piba e Quissamã e ver uma família de trabalhadores, gente que não para. Quando eu estava no Ceará, eu falava: grande é a seara e poucos são os cearenses. O Espírito Santo quer levantar trabalhadores, cumprindo a grande comissão e fazendo a grande colheita. Sabe por quê? Porque os campos já estão preparados. Quem está vindo aqui domingo à noite tem visto que o Senhor tem trazido muitas pessoas. E aí a gente, quando conversa com alguns irmãos específicos, eu soube de uma história de uma pessoa que foi convidada para estar aqui, e ela veio e foi uma bênção, e ela depois no outro domingo trouxe mais 2 pessoas, e ela não veio, e os visitantes vieram. O visitante do visitante. Mas porque os trabalhadores estão se levantando. Amém? Somos seus pés, andando em toda parte. Somos suas mãos, curando e abençoando. Somos seus olhos, à procura dos aflitos. Somos sua boca, proclamando o Rei de Deus. Aleluia. Um ensaiozinho de graça para vocês, hein, velho? Aleluia. Essa é a nossa missão, irmãos. Precisamos gerar mais filhos para Deus. Sabe o que às vezes Deus faz para gerar mais filhos? Ele deixa vir ou envia perseguição. Sabe quando a igreja na história, os períodos da história que a igreja mais cresceu, os períodos que ela foi mais perseguida? Você sabe qual é a igreja que cresce mais no mundo? Qual é a igreja que mais cresce no mundo? Onde está? Na China. Que é isso, pastor? Lugar de perseguição. As pessoas nem podem pregar livremente, mas está crescendo, irmão. Sabe por quê? Porque crente perseguido é igual barata. Você pisa em uma, nasce mais 200. Estão tentando pisar na igreja aqui no Brasil. Muitas vezes estão tentando, achando que estão pisando, estão matando a igreja. Meu irmão, estão redondamente enganados. Porque a igreja, quanto mais esquenta a pressão para ela, mais ela cresce. Quanto mais fica difícil o ferrolho contra nós, mais nós crescemos, mais nós expandimos com a pressão. Toda pressão gera expansão. Quem aqui já fez? Poxa, eu só dou exemplo de coisa de comida. Eu vou falar de... sei porquê. Enfim. Quem aqui já fez doce de leite com leite condensado na panela de pressão? Muitas pessoas já fizeram, né? Bota o leite condensado na panela de pressão, deixa ali, passado um tempo ele vai virar um doce de leite. Que delicioso. Tô certo, Sabrina? Quando você tira a panela de pressão, você vê aquela lata, sabe o que a lata fez? Ela estufa, não é? Quem já fez sabe. Ela fica estufada, sabe por quê? Aquela pressão que ela recebeu gerou nela expansão.
E ela passou ali dentro por uma metamorfose. Aconteceu dentro daquela pressão uma transformação. Porque leite condensado é muito bom, mas doce de leite é melhor ainda. Então talvez está vindo pressão para você deixar de ser só um leite condensado e se tornar um doce de leite. Aleluia. Toda pressão gera expansão, irmãos. Toda pressão gera expansão. E isso tem acontecido, e isso vai continuar acontecendo na igreja. Sabe, os japoneses, eles tiveram uma ideia que tem muita gente que gosta de comida japonesa, mas os japoneses, eles são, até porque a comida japonesa no Japão é diferente daqui do Brasil, porque aqui é bem abrasileirado, né? Botaram queijo, fizeram um monte de coisa. Enfim, lá eles são apaixonados. Que horas são? Eita. Lá eles são apaixonados por peixe fresco. Quanto mais fresco for o peixe, mais caro é. Então os navios pesqueiros, para que eles tivessem uma maior quantidade de peixe, eles começaram a ficar mais perto da costa e voltar mais rápido, para o peixe estar mais fresco. Porém ali mais próximo da costa, mais próximo da beirada, começou a faltar peixe. Eles tiveram que ir com o navio, com os barcos mais para o fundo. Nessa que foram mais para o fundo, o trajeto começou a demorar mais, e o peixe começou a ficar menos fresco. Eles botavam no gelo, mas quando chegavam, as pessoas especialistas, eles identificavam que aquele peixe estava ali talvez há uma semana no gelo, já não era mais a mesma coisa. Então eles tiveram uma ideia, criaram no porão do navio um tanque, e começaram a colocar os peixes que pescavam no tanque, para os peixes ficarem ali, ainda vivos. Porém, ficando ali naquele tanque redondo por alguns dias, quando os peixes chegavam, eles já estavam parados. Eles estavam vivos, mas a carne deles já tinha um sabor de peixe morto. Presta atenção. Eles tiveram uma grande ideia. Eles continuaram fazendo a mesma coisa. Eles botaram os peixes no tanque, e eles pegavam pequenos filhotes de tubarão e colocavam no tanque junto com os peixes. Sabe o que acontecia? Os peixes não podiam parar, eles tinham que correr tubarão. E nessa que eles ficavam uns dias ali correndo do tubarão para poder não morrer, quando eles chegavam saltitando ainda, como se tivessem acabado de serem pegos. E eles começaram a vender mais, e o preço subiu, porque o peixe estava mais fresco. Por que você está contando isso, pastor? Porque às vezes tem momentos na história da igreja que Deus coloca um tubarão no nosso tanque, porque a gente fica tão acostumado com esse tanque fechado aqui dentro, que a nossa carne começa a apodrecer. E aí a Bíblia vai dizer: eles têm a aparência de que estão vivos, mas estão mortos. Continuam cumprindo os rituais, mas perderam o propósito. Irmão, deixa Deus botar um tubarão no seu tanque. Se começar a se mexer, porque se ficar parado, se ficar estático, vai morrer. Perde o frescor, perde a alegria, perde o entusiasmo de ver almas sendo salvas, de ver vidas sendo rendidas, se rendendo aos pés de Jesus. Sabe o que está acontecendo? O que aconteceu? O coronavírus veio e fez muito isso, paralisou, para todo mundo. Essa parada para muitos trouxe um comodismo, e eles se acomodaram em casa. Para outros trouxe inquietação, porque essa parada parece que parou a missão, mas você está incomodado, você está inquieto. Deixa eu te dizer, isso não parou a missão. Isso tem despertado famílias para a necessidade de se render a Jesus. Porque quando veio a pandemia, não teve ciência, não teve milionários, não teve nações ricas e nações pobres. Veio para todo mundo, e ninguém tinha e tem solução, a não ser os céus. Os céus que têm solução, e são eles, é exatamente o Espírito de Deus que tem tocado pessoas. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A nossa missão é aumentar a família. A nossa missão é gerar mais filhos pelo Espírito e para a glória dele. Eu encerro
Porque nós dissemos que o propósito de Deus é ter uma de semelhantes a Jesus para a glória do Pai. Então falamos de uma família, falamos de ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Se uma era a nossa essência, uma família, a segunda é a nossa missão de muitos filhos, essa terceira é a nossa identidade, semelhantes a Jesus, semelhantes à matriz perfeita, semelhantes ao homem perfeito, Jesus. Irmãos, eu poderia passar a manhã e a tarde inteira falando sobre isso, mas eu não vou fazer isso. Mateus capítulo 7, versículo 28, depois de Jesus pregar o grande sermão da montanha, em Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7, ao final, Mateus 7, 28, vai dizer: ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ele ensinava o que ele vivia, e ele vivia o que ele ensinava. O que eu quero dizer com isso? Essa precisa ser a nossa identidade. Pregar o que nós vivemos e viver o que temos pregado e temos aprendido. Isso toca as pessoas, isso mostra às pessoas quem nós somos, isso mostra às pessoas quem Jesus é. Querido, você está aqui para fazer parte dessa família, e sendo parte dessa família, você recebe também uma missão de alcançar outros. Como vai alcançar? Se tornando parecido, semelhante a Jesus Cristo. Essa precisa ser a nossa identidade. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus. A gente precisa parar de viver uma máscara. Chegar domingo, chegar quarta-feira, pegar nossa máscara de religião, nossa máscara de crente, colocar para vir para a igreja. A gente precisa arrancar essas máscaras. A gente precisa entender que o que vai mudar a vida das pessoas não é a nossa reputação, e sim o nosso caráter. É porque a sua reputação é o que as pessoas pensam a seu respeito. Isso não condiz com a verdade. Elas precisam conhecer você no seu caráter. Elas precisam conhecer sua verdadeira identidade. E eu pergunto hoje para você: qual é a sua verdadeira identidade? Se tirar essa máscara de igreja, se tirar essa máscara de crente, se tirar a máscara da religião, o que vai restar? Ou até quando você vai precisar ficar colocando máscara? Até quando você vai ficar se escondendo atrás de um sentimentalismo religioso que não te levou a nenhum tipo de transformação? O Espírito Santo de Deus está nos convidando a nos tornar mais parecidos com Jesus. Eu ouvi uma palavra na quarta-feira, no final do culto, da irmã Ieda, que está ali atrás, querida irmã Ieda. Ela virou para mim e falou: pastor, eu não estou aqui de brincadeira, eu sei o que eu quero. Eu estou aqui porque eu quero ser como Jesus, e eu não abro mão disso. Eu falei: aleluia, glória a Deus. É isso, é para isso. Eu quero me tornar semelhante a Ele dia após dia. A questão é que para eu me tornar parecido com Ele, eu tenho que receber muitas coisas, sim, mas a maioria das coisas eu preciso realmente tirar de mim. Porque quanto menos coisas eu tiver de mim, mais coisas eu posso receber dele. Quanto mais do meu eu, menos de Jesus. Quanto menos do meu eu, mais de Jesus. É simples essa matemática. Então, queridos, foi assim com Jesus. E nós não podemos abrir mão desses valores. Precisamos viver como uma família. Precisamos, unidos, revelar o que temos vivido para muitos outros se tornarem filhos.
E precisamos cada dia buscar nos tornar semelhantes a Jesus. Sabe, eu vou encerrar com um texto de Filipenses. Por favor, abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 4, o texto vai dizer: não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Sabe o que é isso? É ser uma família. E tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Seja semelhante a Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa que deveria se aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para que o Pai seja glorificado para sempre e eternamente. Aleluia. Vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Ah, Jesus. Sim, Senhor, nós queremos cumprir o Teu propósito eterno. Nós queremos cumprir o Teu propósito eterno. Receba a nossa gratidão nesta manhã. Toma a vida dos meus irmãos, toma a minha vida. Nos ensine a viver em família. Nos ensine a viver em família. Traga outros filhos, Senhor. Traga muitos filhos. Em nome de Jesus. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui: pagarei